finalmente chegou o dia da gente falar um pouco mais sobre esse material que se chama fio metalizado. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando um pouquinho sobre ele, mas nada muito detalhado. Porém, dessa vez eu trouxe algumas dicas para vocês. Então, bora lá! A primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu cone dentro de um saquinho plástico como esse que eu estou mostrando no vídeo, porque o material, no caso a linha, costuma se desprender muito facilmente do cone. Logo, quando você estiver manuseando ou costurando, essa linha vai ficar se soltando bastante e vai acabar tendo um certo desperdício, como aconteceu aí que vocês podem ver. Eu só estava tentando enrolar novamente a linha no cone e ele acabou se soltando bastante. Outro detalhe também que você deve observar é a agulha. No caso da máquina caseira, você consegue encontrar a agulha específica para costurar esse material. Porém, para a máquina industrial não tem. Então, se você vai costurar utilizando uma máquina industrial, você vai escolher uma agulha que tenha uma numeração maior, porque quanto maior a numeração, maior vai ser a abertura do olhinho da agulha. Se você costurar utilizando uma agulha que seja com a numeração menor, ou seja, vai ter aquele olhinho da agulha pequeno, a linha vai passar, vai começar a prender e vai embolar, vai acabar quebrando a agulha. Já no caso da máquina caseira, como eu falei, já tem uma agulha que seja específica para esse material. Porém, no meu caso eu não encontrei essa agulha, então o que eu fiz? Aquela mesma gambiarra da máquina reta industrial. Eu estou utilizando uma agulha número 14 para fazer a costura, porque a número 14 ela tem o olhinho da agulha grande o suficiente para a linha passar sem ficar enroscando. A linha metalizada você vai colocar na parte de cima da sua máquina. Eu não recomendo colocar na bobina, porque pode ficar embolando e não é legal, já que a gente quer costurar o fio metalizado para que ele tenha um destaque na peça. E geralmente a linha da bobina ele fica por baixo do tecido. Então em cima você coloca a linha metalizada e na bobina você coloca a linha comum. Para fazer o teste eu vou estar utilizando um retalho de Oxford e eu escolhi na cor preta porque o dourado geralmente dá um destaque no preto e aparece mais, vai ficar melhor para que vocês consigam ver. Para fazer a costura eu vou estar utilizando os pontos decorativos da minha máquina, embora alguns também não sejam decorativos eu uso do mesmo jeito. Vou utilizar os pontos decorativos, na parte do comprimento do ponto eu vou deixar no número 2 só de início para a gente ver como fica e na parte do zigue-zague eu vou deixar aqui no número 6 mesmo, porque eu gosto do ponto maior, para ficar mais visível. Eu não mexi na tensão da máquina, então deixei ele no número 5 mesmo. No meu primeiro teste eu percebi que a linha de cima, no caso a dourada, estava frouxa, então eu preciso aumentar a pressão do ponto para que ele consiga acomodar melhor no tecido. E eu não sei o que aconteceu de errado, porém mesmo aumentando a pressão do ponto até o número 9, não resolveu. Então eu pensei, vou fazer uma gambiarra. Eu diminuí novamente a tensão do ponto para o número 5 e passei a linha por volta desse tensor que a gente utiliza para encher a bobina. O restante da linha eu deixei passado normalmente e magicamente aconteceu um milagre, porque o ponto ficou perfeito. Sério, gente, olha só como ficou. Até mesmo no ponto pequenininho, como no maior, eu testei e a linha ficou bem apertadinha, ficou bem certinho. E eu continuei costurando para mostrar a diferença a vocês depois. E finalmente esse é o resultado. Eu fiz vários pontinhos diferentes para que vocês consigam ver a diferença de um para o outro e também fiz uma costura reta, porque querendo ou não vai chegar momentos que a gente vai querer fazer algum tipo de costura reta para fazer algum detalhe na nossa peça. E como vocês podem ver pelo lado do avesso do tecido, eu tenho aqui dois tipos de pontos. Nesse caso, você pode ver que a linha está totalmente verde, porque esses pontinhos aqui eu costurei passando o fio metalizado por dentro desse tensor e deixei a tensão do fio no número 5. Então você pode ver que a linha dourada não está vazando para baixo do tecido, como esse outro aqui do lado, e ele está bem apertadinho, principalmente na parte de cima, não está frouxo, diferente desses outros aqui, que ele está sobrando ali um ou outro, como se tivesse pulado o ponto, está meio desregulado. E só de olhar assim já dá para saber qual deles que está com a tensão maior e qual está com a tensão, digamos assim, desregulada, não está certa. Não é comum a gente costurar passando a linha pelo tensor da bobina.
Porém, foi uma gambiarra que eu fiz aqui e acabou dando certo. Já que, mesmo aumentando a tensão do ponto até o número 9, não resolveu. E se você chegou até aqui, não esquece de comentar aí embaixo o que achou, deixa o seu like, segue o perfil para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima!